Eu começo com o Salmo 103, no versículo 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Hoje é um domingo muito especial porque é o Dia dos Pais. E eu gostaria muito de que a palavra de Deus chegasse no seu coração hoje, porque ela traz uma reflexão muito profunda, porque ela começa assim: Senhor, salva-me, estou afundando. Vamos tentar procurar um pouquinho e perceber no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nos versículos 22 a 33. Mas quando Pedro sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Você já ouviu alguém dizendo assim: estamos navegando no mar de problemas e dificuldades? Já ouviu? O que significa isso? Estamos navegando no mar de problemas e dificuldades. Nesse modo de falar, navegar aqui é viver e o mar está identificado com problemas que se está enfrentando, certo? E se alguém disse, mas apesar do mar revolto, nós vamos conseguir atravessá-lo, você entende? Claro, significa que vamos vencer mesmo passando por todas essas provações. Bom, se estamos nos entendendo até aqui, vai dar para a gente entender bem o Evangelho de hoje. E Jesus estava ali. Havia terminado aquela grande refeição com pães e peixes no deserto, a multiplicação, e Jesus mandara os discípulos atravessar o mar para irem para o outro lado. Ele ficou despedindo o povo. Depois, subiu a montanha para rezar. De madrugada foi ao encontro dos discípulos, e os discípulos estavam com dificuldades na travessia, porque o vento estava contrário, e de madrugada viram um vulto vindo para o lado deles, andando sobre as águas. Tiveram medo e acharam que era um fantasma, e alguém gritou: Pedro, sou eu. Então Jesus olhou e disse: sou eu. Não tenho medo. Pedro pediu para ir ao encontro andando sobre as águas. Até conseguiu, mas o vento o deixou com medo e ele começou a afundar. Pediu ajuda, Jesus segurou pela mão, entregando na barca, os ventos se acalmaram. Agora vamos recordar aquele momento histórico do povo de Deus na travessia do Mar Vermelho. Os soldados de Faraó estavam chegando. Diante deles, o mar, só o mar. E eles, liderados por Moisés e com a assistência de Deus, entraram no mar e atravessaram a pé enxuto. Eles venceram as águas, fizeram a travessia daquele mar revolto. Por isso nós podemos olhar conosco. O povo de Deus atravessou a pé enxuto. Vamos voltar um pouquinho lá para Galiléia, o grande lago em que os discípulos estavam navegando à noite. Jesus os mandara atravessar o mar, a barca, o vento estava forte, ao contrário, a vela rudimentar e os remos não davam conta. 3 horas da manhã ainda estava chegando, na metade. A missão difícil que Jesus deu aos discípulos, atravessar o mar, numa hora daquela. Que missão difícil Jesus nos deu para atravessar o mar numa hora como essa. Essa qual? Essa hora difícil que a humanidade está vivendo, que a igreja está atravessando. Um tempo de guerra, de crise climática, de forte migração da população, fugindo da violência e da miséria. Um tempo de crise em nosso modelo de família, de mudanças de costume, de ampla circulação de drogas, novelas, coisas que não levam a nada. Os ventos estão ao contrário. Por isso hoje é o Dia da Família e hoje começa a Semana Nacional da Família. Eu gostaria de convidar todas as famílias a aprofundar nessa semana esses temas e voltar para a casa de Deus. Porque se os discípulos tiveram medo e não conseguiram caminhar sobre as águas,
Era sinal de que algo estava errado com eles. Alguma coisa devia ter acontecido. Vá na missa hoje que você vai descobrir. Grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe, um bom domingo, feliz Dia dos Pais.